Eh, não podia deixar. Antes eu queria falar para o Rodrigo que, infelizmente, eu não vou conseguir falar em espanhol, vai ser em português mesmo. Mas que esses são os membros da força-tarefa que discutiram e propiciarem a realização desse simpósio. E a outra coisa é a cor. Cada força-tarefa tem uma cor. A nossa é a cor do bispo. Estou me sentindo cada vez mais como um bispo. E, e a Flávia até hoje veio com uma roupa dessa cor aí para homenagear a força-tarefa. Cada reunião diferente, ela vai vir com uma roupa diferente. Bom, pode passar. Pode, ah. Bom, na verdade, eu eu não deveria estar fazendo essa apresentação, porque quem deveria, uma pessoa que não pôde aceitar, no último momento, não pôde aceitar esse convite, então sobrou para mim. E a última vez que eu fiz isso era uma reunião na Colômbia, e tinha um chileno que deveria fazer uma apresentação sobre zinco, e ele não pôde ir. Então, e os organizadores me pediram para apresentar. Eu falei, bom, me dá aí o material que eu vou dar uma estudada. Aí, meia hora, dei uma lida, fiz a apresentação, eles entenderam, até fizeram pergunta. Bom, então, eu vou trazer um pouquinho do que acontece no Brasil. Essa bandeira aí é para homenagear o time da Olimpíada, que vamos ganhar várias medalhas. Pelo menos eu tenho que falar isso, né, Ari? Bom, então, esse é um slide que já foi apresentado, e é mais ou menos o que a Organização Mundial da Saúde entende como fortificação, né? Então, está aí, não preciso falar mais sobre isso, e o Mauro está querendo me cobrar o tempo, mas já foi falado isso. Acho que foi o Rubens que falou sobre isso. Aí, alguns exemplos que eu consegui de última hora para mostrar que são com exemplos bem-sucedidos, né? Então, na primeira metade da década anterior, década do século passado, eles mostraram uma alta incidência de prevalência de bócio. Então, isso preocupou todo mundo e tal. Aí, eles resolveram, então, ter uma lei aqui de 1953, obrigando a iodatação, né? Na proporção de 10 miligramas de cloreto de sódio do sal, refinado ou moído, para vender nas áreas bocígenas, né? Então, vejam que o programa começou em 1953. Daí, em 74, houve uma reformulação e obrigou a hidratação destinada ao consumo humano. E aí começou a ter um controle sanitário, né, uma complementação. Daí, em 2003, estabeleceu que uma resolução da Anvisa estabeleceu que o sal próprio para o consumo humano deveria ter um teor de iodo igual ou superior a 20,60 miligramas por quilo do produto. E, por fim, em 2013, a Anvisa reduziu esse teor para 15,45 miligramas de iodo por quilo por produto, diante da frequência de casos de tireoidite de Hashimoto, etc, etc. Então, houve uma reformulação desse teor. Então, esse é o programa da fortificação de óleo. Bom, o que aconteceu? Então, nós vamos ver que em 1955 havia aí uma prevalência em torno de 20, foi caindo, 75, né, 20 anos depois para 1,3, agora em 2000, 1,4. Então, esse, sem dúvida, é um programa bem sucedido do Brasil, né? Então, eu faço questão de trazer aqui como testemunha, porque esse país tem muita coisa errada, mas essa é uma coisa que funcionou. E aí precisa falar. Bom, há outro programa que é a fortificação de farinhas, né? Então, a farinha, o programa foi instituído pela resolução da Anvisa em 2002.
foi a primeira decisão sobre a fortificação de farinha de trigo e milho. Bom, daí essa resolução, que era obrigatória, de 4,2 miligramas de ferro e 150 microgramas de ácido fólico nas farinhas. E aí deram um prazo para as indústrias se adequarem para isso até 2004. E o objetivo era diminuir a prevalência de anemia e defeitos do tubo neural. Bom, a gente não tem muitos dados, né? Esses são dados pontuais que eu consegui encontrar. Não tem uma pesquisa nacional, mas alguns dados dizem ou apontam para um sucesso desse programa, né? Então, esse é uma publicação da saúde coletiva em 2012 que mostra que a partir de 2004, 2005, né, que é esse momento aqui que foi iniciado o programa, então houve uma queda substancial, significativa de lesões do tubo neural, né, por uma incidência por 100 mil nascidos vivos. Então, alguns dados apontam para isso. E um dado que parece que funcionou bem na região sudeste. Nas outras, nem tanto, né, mas é uma preocupação que merece ter uma atenção especial para modificar isso, para tentar ter mais dados ou mais significativos para a gente entender o que está acontecendo. Bom, então tinha um coeficiente, né, que aqui teve uma queda significativa desse coeficiente da incidência, comparando espinha bífida e fenda palatina, né, então mostrando que realmente tem um sucesso bastante positivo, embora ainda com dados parciais. Aí eu descobri uma tese, um mestrado lá da saúde pública, da enfermagem, da USP, e que foi orientado pela professora Elizabeth Fujimori. Então, ela mostra a prevalência dos defeitos do tubo neural no estado de São Paulo, antes e após a fortificação das farinhas, né? Então, os resultados mostram uma prevalência que diminuiu significativamente, que a deficiência total, desculpe estar em inglês, porque eu copiei do resumo dela, uma miscelânea de linguagem, mas de qualquer forma, caiu de 0,57 para 0,37, que é bastante significativo, né, quando analisada no período de fortificação. Então, esse é o dado de uma tese de mestrado. Tá aí, os dados estão aí, né, mostrando esses valores, uma diminuição, inclusive com uma alteração significativa aqui do peso ao nascer, né? Então, aqui não teve relação nenhuma aqui com raça e cor, não teve diferença significativa. Mas, então, mais uma vez, um dado pontual, mas que mostra no estado de São Paulo que tem qual que é a população do estado de São Paulo? É 20 milhões, 30, 40? 40 milhões. Então, quando a gente fala Costa Rica, tem um sucesso tremendo, mas 5 milhões de habitantes. Então, vê que é proporcionalmente isso, parabéns para Costa Rica, mas o estado de São Paulo está cumprindo a parte também. Bom, daí eu trouxe um outro trabalho que foi publicado agora, em março de 2016, que eu também acho bastante interessante, que são múltiplos micronutrientes em pó, né? Sachê. É um programa que foi executado em vários centros, né? Estão aí mostrados em quatro centros, Goiânia, Olinda, Rio Branco e Porto Alegre, né? Então, abrangendo aí uma população de 983 crianças, né, com uma fortificação
caseira, com sachê. Então, é interessante porque é o primeiro relato dessa experiência no Brasil. Bom, eles usaram, aqui está aqui os pacientes que foram colocados no grupo controle e no grupo de intervenção. Eles planejaram a coleta de dados, selecionaram bolsistas, voluntários, fizeram vários testes de receitas, os alimentos, né? Preparações doces e salgados, e era colocado o sachê pelas mães, né? Esse estudo foi executado nesse período aqui de 25 de junho de 2012 a maio de 2013. Né? Então, eles faziam entrevistas com todas as dificuldades nos lugares que eles iam ter que fazer. Né? Então, fizeram um segmento de até 6 meses, né? Com ligações telefônicas e antes dos 3 meses com visitas domiciliares. Né? Então, e fizeram também antropometria, e esses foram os equipamentos que eles usaram, mediram, pesaram as crianças. E essa é a composição do sachê. Né? Então, está aqui, ó, bastante coisa. Interessante aí está o ácido fólico, ferro, o fumarato ferroso, né? Iodo, tal. Então, isso foi que foi acrescentado diariamente nas dietas das crianças. Bom, as crianças eram aí, ó, do grupo controle e do grupo de intervenção, né? Mostrando aí as diferenças de cada um, antropométricas e peso ao nascer, etc, etc. Bom, o que é importante é isso, né? Então, como resultado, eles basicamente foram ver a prevalência de anemia, de deficiência de ferro e de vitamina A, né, durante esse período. Então, após os 6 meses, né, então eles foram ver que tinha uma diferença significativa, caindo aqui, por exemplo, de prevalência de anemia de 23, caiu aqui para 14, nessa comunidade estudada. Né? A ferritina, quer dizer, foi aqui, caiu, e a vitamina A caiu aqui de 17 para 7, para praticamente 8. Então, né, um bom resultado, muito interessante, e isso é mostrado aí em vários gráficos, né? Então, aí mostra uma frequência relativa, né? Então, teve aqui, ó, uma frequência relativa dos aumentos dos níveis de hemoglobina, né? Mostrando aqui o segundo momento. Então, está aí, mostrando que funcionou, que peso por altura também teve aqui uma significativa importância, em termos de frequência, de sucesso desse programa. E quando o ferro foi estratificado e comparado aí com a inflamação, que é também quase uma necessidade de fazer com esse tipo de programa, né, está aí mostrado uma diferença antes e depois. Mais uma vez, de deficiência de anemia, estratificado pela inflamação, essa proteína C reativa e glicoproteína, né? Está aqui, ó, mostrando que teve realmente... e em termos de vitamina A, também mostrou aqui uma evolução bastante positiva. Então, esse programa tem essa conclusão, né, que a fortificação caseira, quando eles usaram 60 sachês, né, por dia, de micronutrientes, teve aí uma melhora
do crescimento e da redução da anemia e deficiência de vitamina A entre crianças de 10 a 15 meses. Né? Então, os autores aqui mostrados estão muito felizes, porque o resultado foi muito bom, né? Deu certo, bem sucedido. Publicaram, agora saiu publicado em março, e esse é meu recado de hoje para dar como exemplo de fortificação bem sucedida no Brasil, sem medalha de ouro. Obrigado.